A madrugada de São Paulo despertava lenta e fria, envolvendo a cidade em uma névoa cinzenta que parecia espelhar perfeitamente o estado de espírito de Marcelo Santos. Do 23º andar de sua cobertura na Vila Olímpia, ele observava o movimento crescente das ruas através das janelas de vidro blindado, mas sua mente estava completamente alheia ao mundo exterior. Há 3 dias e 2 noites, sua vida havia se transformado num pesadelo sem fim. Marcelo era um homem de 42 anos, alto e de ombros largos, que sempre impusera respeito tanto nos corredores das empresas que comandava, quanto nos círculos sociais da elite paulistana. Seus cabelos grisalhos, penteados impecavelmente para trás, e seus ternos sob medida refletiam o sucesso que construíra ao longo de 2 décadas. Mas agora, vestindo apenas uma camiseta amarrotada e calça de moletom, com a barba por fazer e olheiras profundas marcando seu rosto, ele parecia uma sombra do empresário confiante que todos conheciam. As mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a 10ª xícara de café das últimas horas. O líquido já estava frio, mas ele nem notava. Seus olhos castanhos, normalmente firmes e determinados, agora vagavam perdidos pela vastidão urbana, procurando por algo que sabia não encontraria dali de cima: sua filha Isabela. A menina de 12 anos havia desaparecido na terça-feira, ao sair da escola particular onde estudava desde os 6 anos. O Colégio Santa Cruz, uma das instituições mais seguras e prestigiadas da cidade, transformara-se no cenário de seu pior pesadelo. Isabela simplesmente não chegara ao portão, onde Rogério, o motorista da família há mais de 10 anos, a aguardava como fazia religiosamente todos os dias. O telefone tocou pela 20ª vez naquela manhã. Marcelo nem se mexeu. Sabia que era mais um jornalista tentando arrancar uma declaração. Ou talvez outro parente distante oferecendo palavras vazias de conforto. Desde que a notícia vazara na imprensa, sua casa havia se tornado um formigueiro de atividade indesejada. Câmeras apontadas para suas janelas, repórteres acampados na entrada do prédio, helicópteros sobrevoando ocasionalmente a região. Senhor Marcelo? A voz suave de Dona Carmen, a governanta que cuidava de sua casa há 15 anos, soou atrás dele. O senhor precisa comer alguma coisa. Não pode continuar assim. Ele se virou lentamente. Carmen, uma senhora de 60 anos com cabelos grisalhos presos num coque baixo, o observava com os olhos marejados. Ela amava Isabela como se fosse sua própria neta, e o sofrimento da menina ausente refletia-se em cada ruga de seu rosto bondoso. Não consigo, Carmen, murmurou Marcelo, a voz rouca de tanto chorar e gritar ao telefone com a polícia. Como posso comer quando não sei nem se ela... Não diga isso, interrompeu a governanta, aproximando-se e colocando uma mão carinhosa em seu ombro. A Isabela vai voltar. Ela é forte, igual ao pai. Marcelo fechou os olhos. Isabela era realmente forte, muito mais do que uma menina de 12 anos deveria ser. Desde que perdeu a mãe num acidente de carro 3 anos atrás, ela havia se tornado sua companheira constante, sua razão de viver. Era uma garota esperta, de cabelos castanhos cacheados e olhos verdes brilhantes, que herdara a determinação do pai e a doçura da mãe. A lembrança de Beatriz, sua esposa, trouxe uma pontada ainda mais profunda de dor. Se ela estivesse ali, saberia exatamente o que fazer, como consolá-lo, como manter a esperança viva. Beatriz sempre dizia que a família era o maior tesouro de suas vidas, e agora Marcelo sentia como se esse tesouro estivesse se desfazendo entre seus dedos. O interfone tocou, tirando-o de seus pensamentos sombrios. Carmen atendeu rapidamente. Senhor Marcelo, é o delegado Fernandes. Ele está subindo. Marcelo sentiu o coração acelerar. Durante os últimos 3 dias, cada ligação da polícia havia trazido apenas frustrações. Pistas que levavam a lugar nenhum, testemunhas que não viram nada de útil,
câmeras de segurança que misteriosamente não funcionavam no momento crucial. Delegado Paulo Fernandes era um homem experiente de 50 anos, com uma carreira sólida na Polícia Civil. Havia assumido o caso pessoalmente, compreendendo a pressão midiática e a importância de resolver rapidamente o desaparecimento da filha de um dos empresários mais conhecidos da cidade. Marcelo cumprimentou o delegado ao entrar na sala, retirando o cap e revelando cabelos grisalhos. Preciso falar com você sobre alguns desenvolvimentos. Acharam alguma coisa? A pergunta saiu quase como um sussurro desesperado. Infelizmente, não temos novidades concretas sobre o paradeiro da Isabela, respondeu Fernandes, sentando-se no sofá de couro italiano que dominava a sala de estar. Mas descobrimos algumas irregularidades que podem ser importantes. Marcelo sentou-se na poltrona oposta, o corpo tenso como uma corda prestes a se romper. As câmeras de segurança da escola, continuou o delegado, estavam com defeito técnico exatamente no horário em que Isabela deveria ter saído. Coincidência demais para não levantar suspeitas. Você está dizendo que alguém sabotou as câmeras. É uma possibilidade que estamos investigando. Além disso, conversamos com todos os funcionários da escola. Há um segurança noturno, Raul Mendes, que não compareceu ao trabalho nos últimos 2 dias. Está desaparecido. Marcelo franziu o senho. Raul, ele trabalha lá há anos. Sempre foi discreto, respeitoso. Às vezes, as pessoas que conhecemos bem são as que mais nos surpreendem, observou Fernandes. Estamos rastreando todos os contatos dele, verificando contas bancárias, movimentações, mas leva tempo. Tempo, repetiu Marcelo, a palavra soando amarga em sua boca. Cada segundo que passa é um segundo a mais que minha filha. Marcelo, escuta, interrompeu o delegado, inclinando-se para a frente. Sei que é difícil, mas preciso que você pense. Existe alguém que pudesse ter algum motivo para fazer isso? Algum desafeto nos negócios? Alguém que você demitiu? Um concorrente? A pergunta ecoou na mente de Marcelo como um sino funeral. Em 2 décadas, construindo seu império empresarial, havia pisado em muitos calos, tomado decisões difíceis, feito inimigos, mas nunca imaginou que alguém fosse longe o suficiente para envolver sua filha. Há muitas pessoas que não gostam de mim no mundo dos negócios, admitiu passando as mãos pelo rosto cansado. Mas sequestrar uma criança, isso é outro nível de maldade. Pense bem. Alguém que você demitiu recentemente? Algum sócio que saiu mal dos negócios? Um funcionário que pudesse conhecer a rotina da Isabela? A mente de Marcelo começou a trabalhar, vasculhando memórias dos últimos meses. Demissões sempre foram parte de sua rotina empresarial, especialmente nos últimos tempos, com a necessidade de reestruturação de uma de suas empresas. Mas um nome em particular começou a se formar em sua consciência, trazendo consigo uma sensação de culpa e apreensão. Almir, disse em voz baixa. Almir Souza. Quem é esse? Era meu braço direito há alguns anos. Trabalhou comigo por quase 10 anos. Conhecia todos os aspectos dos meus negócios, inclusive detalhes da minha vida pessoal. Conhecia a Isabela desde pequena, sabia da escola dela, dos horários. Fernandes pegou num bloco de notas. E o que aconteceu com ele? Marcelo suspirou profundamente. Descobri que ele estava desviando dinheiro da empresa. Não era uma quantia absurda, mas era roubo mesmo assim. Demiti ele no ano passado de forma bem dura. Não quis ouvir explicações, não dei segunda chance. Simplesmente o expulsei e ainda ameacei processá-lo criminalmente. E processou. Não. No final, achei que seria muita exposição desnecessária. Preferi cortar relações e seguir em frente. Mas ele ficou muito revoltado. Disse coisas terríveis no dia que saiu. O delegado anotava furiosamente. Que tipo de coisas? Que eu era um explorador, que havia roubado dele anos de dedicação, que um dia eu pagaria por tudo. Coisas assim. Na época, achei que era só raiva do momento. Vamos investigar esse Almir imediatamente. Você tem o endereço dele? Telefone? Tenho os dados antigos no meu escritório.
Mas, delegado, Marcelo se levantou abruptamente. Preciso sair daqui. Não consigo mais ficar parado esperando. Preciso fazer alguma coisa. Marcelo, entendo sua angústia, mas... Não, você não entende, explodiu Marcelo, a contenção de 3 dias finalmente se rompendo. Você não perdeu uma filha. Você não fica acordado a noite inteira, imaginando onde ela está, se está com fome, se está com medo, se está... A voz se quebrou, e ele afundou novamente na poltrona, cobrindo o rosto com as mãos. Carmen, que havia ficado discretamente na cozinha, apareceu com um copo d'água e o colocou suavemente na mesa de centro. Senhor Marcelo, murmurou ela, a Isabela precisa que o senhor seja forte agora. Delegado Fernandes esperou alguns momentos antes de continuar. Marcelo, sei que é desesperador, mas preciso que você confie no nosso trabalho. Vamos investigar esse Almir e todas as outras pistas. Enquanto isso, é importante que você fique disponível caso apareça alguma ligação, algum pedido de resgate. Já pensei nisso 1000 vezes, disse Marcelo erguendo a cabeça. Por que ninguém entrou em contato? Se fosse por dinheiro, já teriam ligado, não é? O que isso significa? A pergunta pairou no ar como uma nuvem sombria. Fernandes não tinha resposta, e essa incerteza era talvez a pior parte de todo o pesadelo. Após a saída do delegado, Marcelo se viu novamente sozinho com seus pensamentos tortuosos. Decidiu que precisava sair, respirar outros ares, mesmo que fosse apenas para sentar no carro e dirigir sem rumo. Qualquer coisa era melhor do que ficar ali, naquele apartamento que ecoava com a ausência de Isabela. Vestiu uma jaqueta e desceu ao estacionamento do prédio. Seu BMW preto o aguardava no lugar reservado, polido e impecável como sempre. Mas ao sentar-se ao volante, Marcelo percebeu como até aquele simples ato havia perdido o sentido. Quantas vezes havia levado Isabela para a escola naquele mesmo carro? Quantas conversas haviam tido no trânsito matinal? Quantas risadas ela havia dado ao contar sobre as travessuras dos colegas? Ligou o motor e saiu lentamente do estacionamento subterrâneo. As primeiras luzes do sol começavam a brilhar entre os prédios, pintando a cidade com tons dourados que contrastavam cruelmente com a escuridão de seu coração. Dirigiu sem destino específico pelas ruas ainda relativamente vazias. Era sábado de manhã, e São Paulo parecia mais calma, quase melancólica. Passou pelo Ibirapuera, onde costumava levar Isabela para andar de patins nos fins de semana. Passou pela livraria, onde compravam livros juntos todo mês. Cada lugar carregava memórias que agora se transformavam em punhais em seu peito. Foi quando parou num semáforo na Avenida Paulista que viu algo que fez seu coração quase parar de bater. Na calçada oposta, um menino magro e sujo caminhava apressadamente entre os pedestres matinais. Não seria nada demais. São Paulo estava cheia de crianças em situação de rua. Uma realidade que Marcelo sempre soube existir, mas nunca havia realmente se importado. Mas havia algo no pescoço daquele menino que brilhou sob a luz solar como um farol na escuridão de seu desespero. Um colar delicado, de ouro branco, com um pingente em formato de borboleta incrustado de pequenos diamantes. Um colar único, exclusivo, que ele mesmo havia mandado fazer sob medida para Isabela no seu último aniversário. Um colar que ela nunca tirava do pescoço, nem mesmo para dormir. O mundo pareceu parar. O barulho do trânsito sumiu. As buzinas se transformaram em ecos Marcelo distantes. Piscou várias vezes, achando que estava alucinando, que o desespero estava fazendo sua mente pregar peças. Mas não. O colar estava lá, balançando suavemente no pescoço daquele menino desconhecido. O semáforo abriu e os carros atrás começaram a buzinar, mas Marcelo não se mexeu. Seus olhos estavam fixos no garoto, que agora se afastava rapidamente pela calçada, perdendo-se entre os outros pedestres. "Não!" murmurou e então gritou. "Não!" Com uma manobra brusca que quase causou um acidente, Marcelo fez o retorno no canteiro central, ignorando as buzinas e xingamentos dos outros motoristas.
Estacionou o carro de qualquer jeito na primeira vaga que encontrou e saiu correndo pela calçada, empurrando pessoas, tropeçando, gritando: "Ei, garoto, pare!" Mas quando chegou ao local onde havia visto o menino, ele já havia desaparecido na multidão matinal da Paulista. Marcelo girou em círculos, procurando desesperadamente, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir no peito. "Onde está? Onde está?" repetia para si mesmo, empurrando pessoas, olhando em todas as direções. Uma senhora idosa o observava com preocupação. "O senhor está bem? Precisa de ajuda?" "Um menino!" ofegou Marcelo. "Você viu um menino? Magro, sujo, com um colar dourado?" A senhora balançou a cabeça, confusa. "Há muitas crianças por aqui, senhor." Marcelo continuou procurando por mais meia hora, entrando em lojas, perguntando para vendedores ambulantes, checando cada beco e entrada de prédio. Mas o menino havia simplesmente desaparecido, como se nunca tivesse existido. Quando finalmente voltou ao carro, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição, uma única certeza tomou conta de sua mente. Aquele colar era de Isabela. Ele tinha certeza absoluta. Podia ser louco, desesperado, mas não estava vendo coisas. O colar estava lá, no pescoço daquele menino de rua, e se o menino tinha o colar, ele sabia alguma coisa sobre o que havia acontecido com sua filha. Marcelo pegou o celular com dedos trêmulos e discou o número do delegado Fernandes. "Delegado, sou Marcelo. Preciso que você venha me encontrar na Paulista agora. Eu vi o colar da Isabela. Estava no pescoço de um menino de rua." A voz do outro lado ficou em silêncio por um momento. "Marcelo, você tem certeza? Não poderia ser um colar parecido?" "Era o colar dela, delegado. Eu tenho certeza absoluta. Aquele menino sabe onde está minha filha." E enquanto aguardava a chegada da polícia, Marcelo olhava fixamente para a multidão que passava pela calçada, com uma mistura de esperança e terror crescendo em seu peito. Pela primeira vez em 3 dias, tinha uma pista real. Mas também sabia que essa pista poderia levá-lo tanto ao encontro de sua filha, quanto à confirmação de seus piores medos. O colar de Isabela havia aparecido. Agora ele precisava encontrar o menino que o estava usando. E quando o encontrasse, arrancaria a verdade dele, custasse o que custasse, porque nada no mundo era mais importante do que trazer sua filha de volta para casa. A chegada do delegado Fernandes à Avenida Paulista trouxe consigo uma pequena operação policial discreta. 3 viaturas descaracterizadas se espalharam pela região, e agentes à paisana começaram a circular entre os pedestres, todos com a descrição do menino que Marcelo havia fornecido. Magro, aparentando uns 12 anos, roupas sujas, cabelos despenteados e principalmente usando um colar dourado com pingente de borboleta. Marcelo caminhava nervosamente de um lado para outro ao lado de seu carro, os olhos vasculhando cada rosto na multidão. O delegado o observava com uma mistura de preocupação e ceticismo profissional. "Marcelo, preciso que você tenha certeza absoluta sobre o que viu", disse Fernandes, ajustando o radiocomunicador no ouvido. "Um erro de identificação pode nos fazer perder tempo precioso." "Delegado, eu conheço aquele colar como conheço minha própria filha", respondeu Marcelo, a voz firme apesar do tremor nas mãos. "Mandei fazer sob encomenda numa joalheria em Moema. O designer criou um modelo exclusivo. Não existe outro igual em lugar nenhum." Enquanto conversavam, uma voz crepitou no rádio do delegado. "Central para todas as unidades. Temos um possível avistamento na Rua Augusta, próximo ao metrô. Menino correspondendo à descrição, movendo-se em direção ao centro." Marcelo não esperou. Correu para seu carro e ligou o motor antes mesmo que Fernandes pudesse dizer qualquer coisa. O delegado foi obrigado a entrar rapidamente no veículo enquanto Marcelo já acelerava em direção à Rua Augusta. "Calma, Marcelo, não podemos assustá-lo. Se ele correr, podemos perdê-lo novamente." Mas Marcelo mal ouvia. Sua mente estava focada numa única coisa: encontrar aquele menino e descobrir o que ele sabia sobre Isabela.
O trânsito da manhã de sábado cooperou, e em poucos minutos eles estavam na Augusta, procurando pelos agentes que haviam reportado o avistamento. Um policial à paisana acenou discretamente de uma esquina. Eles se aproximaram e o homem apontou para um pequeno grupo de meninos de rua que se reunira em frente a uma padaria. "É aquele ali", sussurrou o agente, indicando um garoto que estava um pouco afastado dos outros, mordiscando um pão que alguém havia lhe dado. Marcelo sentiu o coração disparar. Era ele. Mesmo de longe, podia ver o brilho dourado do colar no pescoço magro do menino. Suas pernas começaram a se mover antes que seu cérebro pudesse processar completamente a situação. "Marcelo, espere!" tentou chamar Fernandes, mas era tarde demais. O menino, que se chamava Davi, embora Marcelo ainda não soubesse, tinha 12 anos e vivia nas ruas de São Paulo há quase 2. Era um garoto esperto, com instintos aguçados de sobrevivência, e imediatamente percebeu quando um homem bem vestido começou a caminhar rapidamente em sua direção com uma expressão desesperada no rosto. Davi era magro demais para sua idade, resultado de anos de alimentação irregular e vida dura. Seus cabelos castanhos estavam despenteados e sujos. Suas roupas eram uma mistura de peças doadas e encontradas, todas pelo menos 2 tamanhos maiores que o ideal. Mas seus olhos castanhos revelavam uma inteligência viva e um coração que, apesar de todas as dificuldades, ainda mantinha uma capacidade impressionante de compaixão. Quando viu Marcelo se aproximando, todos os alarmes em sua mente dispararam. Experiências anteriores lhe haviam ensinado que adultos desesperados quase nunca traziam boas notícias para meninos como ele. "Ei, você!" gritou Marcelo, ainda a alguns metros de distância. "Preciso falar com você." Davi não hesitou. Jogou o resto do pão no chão e saiu correndo pela rua Augusta, seus pés descalços fazendo o mínimo de ruído no asfalto. Era rápido e conhecia as ruas como poucos, uma habilidade desenvolvida através de anos, fugindo de situações perigosas. "Não, espere!" Marcelo gritou atrás dele, começando uma perseguição que atraiu olhares curiosos dos pedestres. Davi correu por várias quadras, zigue-zagueando entre carros estacionados, saltando sobre obstáculos, usando cada beco e atalho que conhecia. Mas o desespero deu a Marcelo uma energia que ele não sabia que possuía. Apesar de não estar em forma e usar sapatos sociais pouco apropriados para a corrida, ele conseguiu manter o menino à vista. A perseguição terminou quando Davi, tentando cortar caminho por um beco estreito, se viu encurralado por um muro alto demais para escalar rapidamente. Marcelo chegou ofegante à entrada do beco, bloqueando a única saída. "Por favor", disse Marcelo, tentando controlar a respiração, as mãos estendidas num gesto que pretendia ser tranquilizador. "Não vou machucá-lo, só quero conversar." Davi se pressionou contra o muro, os olhos arregalados de medo. Havia aprendido a desconfiar de todas as promessas dos adultos, especialmente dos que pareciam ter dinheiro. "Não fiz nada de errado", protestou, a voz aguda traindo seu nervosismo. "Só estava comendo o pão que me deram." Eu sei, disse Marcelo, dando um passo cauteloso para a frente. "Não estou aqui por causa do pão. É por causa do..." Ele apontou para o pescoço do menino. "Do colar que você está usando." Instintivamente, Davi levou a mão ao colar, num gesto protetor. "Achei ele. Não roubei de ninguém." "Onde?" A pergunta saiu como um sussurro desesperado. "Onde você achou esse colar?" Davi hesitou. Havia algo na voz daquele homem que não parecia ameaçador, apesar do susto inicial. Era uma tristeza profunda, um desespero que ele reconhecia, porque também já havia sentido. "Por que quer saber?" perguntou cautelosamente. Marcelo se ajoelhou no chão sujo do beco, colocando-se na altura dos olhos do menino. "Porque esse colar pertence à minha filha. Ela desapareceu há 3 dias, e eu só quero saber se ela está bem." A sinceridade na voz de Marcelo tocou algo no coração de Davi. O menino havia desenvolvido uma capacidade quase sobrenatural de detectar mentiras, uma questão de sobrevivência nas ruas.
Mas naquele homem ele só via dor genuína. Sua filha, murmurou Davi. Como ela é? 12 anos, cabelos castanhos cacheados, olhos verdes. Se chama Isabela. Marcelo tirou o celular do bolso com mãos trêmulas e mostrou uma foto da menina. Essa é ela. Davi olhou para a foto e seu rosto empalideceu visivelmente. Era ela. A menina que havia encontrado 3 dias atrás, ferida e assustada, escondida num galpão abandonado na zona sul da cidade. Eu sei onde ela está, sussurrou. As palavras atingiram Marcelo como um raio. Onde? Onde ela está? Ela está bem? Ela está machucada, mas viva, respondeu Davi, vendo lágrimas começarem a escorrer pelo rosto do homem. Eu tenho cuidado dela. Cuidado dela? Marcelo não conseguia processar o que estava ouvindo. Como assim? Davi respirou fundo. Sabia que estava prestes a contar algo que mudaria tudo, mas também sabia que não podia mais carregar aquele segredo sozinho. Há 3 dias eu estava procurando um lugar para dormir. Tem um galpão velho na Vila Madalena, abandonado, que às vezes eu uso quando está muito frio. Quando cheguei lá, ouvi alguém chorando. Marcelo segurava a respiração, pendurado em cada palavra. Era ela. Estava machucada na perna, tinha batido a cabeça, estava com muito medo. Disse que uns homens a tinham levado, mas conseguiu fugir quando eles pararam num posto de gasolina. Por que não procurou a polícia? Por que não? Ninguém acredita em menino de rua, interrompeu Davi, com uma amargura que não deveria existir em alguém tão jovem. Eles iam pensar que fui eu que fiz alguma coisa com ela. Sempre pensam isso da gente. A verdade cruel daquelas palavras atingiu Marcelo em cheio. Quantas vezes ele mesmo havia desviado o olhar de crianças como Davi. Quantas vezes havia assumido o pior sobre elas. Então eu decidi cuidar dela até ela ficar melhor, continuou Davi. Levei comida, água, remédio que consegui na farmácia. Ela disse o nome do pai, mas eu não sabia como te encontrar sem me meter em problema. Onde ela está agora? Perguntou Marcelo se levantando. Pode me levar até ela? Davi assentiu lentamente. Mas promete que não vai me entregar para a polícia? Eu só estava tentando ajudar. Prometo, disse Marcelo, e pela primeira vez em 3 dias havia esperança genuína em sua voz. Você salvou minha filha. Você é um herói. O menino não estava acostumado a ser chamado de herói. Na verdade, não estava acostumado a ser chamado de nada positivo. Um sorriso tímido apareceu em seu rosto sujo. Vem, disse ele, mas vamos ter que ir devagar. Ela ainda não pode andar muito bem. Enquanto saíam do beco, Marcelo viu o delegado Fernandes e 2 outros policiais se aproximando correndo. Está tudo bem, gritou Marcelo. Ele sabe onde ela está. Ele estava cuidando dela. A próxima hora passou como um borrão. Davi os guiou através de um labirinto de ruas e becos até chegarem a uma área industrial abandonada na Vila Madalena. O galpão que ele havia mencionado era uma estrutura de ferro enferrujado, com janelas quebradas e ervas daninhas crescendo pelas paredes. Ela está lá dentro, disse Davi, apontando para uma pequena entrada lateral. Eu fiz um cantinho confortável para ela, com cobertores e tudo. Marcelo sentiu as pernas bambearem. Sua filha estava ali, a poucos metros de distância, depois de 3 dias de pesadelo. Ele olhou para Davi, esse menino extraordinário que havia arriscado tudo para cuidar de uma estranha. Isabela, chamou suavemente, entrando no galpão. É o papai, meu amor. Vim te buscar. Um soluço ecoou do fundo do galpão escuro. Papai! E então ele a viu. Sua Isabela, pálida e com um curativo improvisado na testa, mas viva, sentada sobre uma pilha de cobertores velhos que Davi havia arranjado. Seus olhos verdes brilharam ao vê-lo e ela tentou se levantar rapidamente, mas gemeu de dor. Meu amor! Marcelo correu até ela e a envolveu nos braços, chorando sem se importar com quem estava vendo. Você está bem? Machucou muito? Papai está aqui agora. Eu sabia que você viria me buscar, soluçou Isabela contra seu peito. O Davi disse que você ia vir. Ele cuidou de mim, papai. Ele me salvou.
Marcelo olhou por cima do ombro da filha para Davi, que estava parado na entrada do galpão, observando a cena com uma mistura de alegria e tristeza. O menino parecia aliviado por finalmente poder entregar Isabela aos cuidados adequados, mas também havia uma melancolia em seus olhos, como se soubesse que agora voltaria à sua vida solitária nas ruas. «Davi!» chamou Marcelo, ainda abraçando Isabela. «Venha aqui!» O menino se aproximou hesitantemente. «Isabela me contou o que você fez, como cuidou dela, como arriscou sua própria segurança para mantê-la a salvo.» Marcelo estendeu um braço, incluindo Davi no abraço. «Você salvou a coisa mais preciosa da minha vida. Como posso agradecer isso?» Davi não sabia o que dizer. Nunca havia recebido gratidão de um adulto antes, muito menos de alguém tão importante quanto aquele homem obviamente era. «Eu só queria ajudar», murmurou. «E ajudou», disse Isabela, olhando para seu salvador com olhos brilhantes de lágrimas. «Quando eu estava com muito medo, você ficou comigo. Trouxe comida, contou histórias.» O delegado Fernandes, que havia observado toda a cena em silêncio respeitoso, se aproximou. «Precisamos levar Isabela para o hospital imediatamente. E Davi?» Ele olhou para o menino. «Você vai ter que vir conosco para prestarmos depoimento. Não se preocupe, não está em problema. Mas precisamos entender exatamente o que aconteceu.» «Ele vem conosco», disse Marcelo firmemente, ajudando Isabela a se levantar. «Davi não vai voltar para as ruas, não depois do que fez.» Davi olhou para Marcelo com surpresa. «O que quer dizer?» «Quero dizer que você tem uma casa agora, se quiser, comigo e com a Isabela. Você nos salvou, e agora nós vamos cuidar de você.» As lágrimas que Davi havia segurado durante anos de vida dura finalmente começaram a cair. Pela primeira vez, desde que podia se lembrar, alguém estava oferecendo a ele não apenas ajuda temporária, mas uma família. Enquanto saíam do galpão, Marcelo carregando Isabela no colo, Davi caminhando ao lado deles, o delegado Fernandes coordenando a operação pelo rádio. O sol da tarde iluminava a cena com uma luz dourada que parecia simbolizar um novo começo. Mas mesmo em meio à alegria do reencontro, Marcelo sabia que ainda havia perguntas sem resposta. Quem havia sequestrado Isabela? Como ela havia conseguido escapar? E, principalmente, os responsáveis ainda estavam por aí, representando um perigo. No hospital, enquanto os médicos examinavam Isabela, que felizmente havia sofrido apenas ferimentos leves e desidratação, Marcelo conversou longamente com Davi. O menino contou sua própria história. Havia perdido os pais num acidente quando tinha 10 anos. Não tinha outros parentes. Passou por vários abrigos até fugir para as ruas, onde aprendeu a sobreviver através de pequenos trabalhos e da bondade ocasional de estranhos. «Por que decidiu cuidar da Isabela?» perguntou Marcelo. «Você poderia ter simplesmente ido embora.» Davi pensou por um momento. «Quando eu era pequeno e meus pais ainda estavam vivos, minha mãe sempre dizia que a gente tem que ajudar quem precisa, porque nunca sabe quando vai ser a gente que vai precisar de ajuda. Quando vi ela lá, machucada e com medo, lembrei disso.» Marcelo sentiu um nó na garganta. Aquele menino, que havia perdido tudo e vivia na dureza das ruas, havia mantido mais humanidade e compaixão do que muitos adultos que ele conhecia. «Sua mãe ficaria orgulhosa de você», disse ele, colocando a mão no ombro de Davi. Quando Isabela recebeu alta no final da tarde, com recomendação de repouso e acompanhamento psicológico para lidar com o trauma, Marcelo cumpriu sua promessa. Levou tanto a filha quanto Davi para casa. Carmen quase desmaiou de alegria ao ver Isabela. A governanta chorou, riu, fez 1000 perguntas ao mesmo tempo. Preparou imediatamente a comida favorita da menina. E quando Marcelo explicou quem era Davi e o que ele havia feito, Carmen o envolveu num abraço tão apertado que o menino quase não conseguiu respirar. «Meu herói», murmurava ela, beijando o topo da cabeça suja de Davi. «Meu pequeno herói.»
Naquela noite, Davi tomou o primeiro banho quente em anos, vestiu roupas limpas que Carmen havia corrido para comprar e dormiu numa cama de verdade pela primeira vez desde a morte dos pais. No quarto ao lado, Isabela dormia profundamente, finalmente segura em sua própria casa. Marcelo, no entanto, não conseguia dormir. Sentado em sua poltrona na sala, observava pela janela as luzes da cidade que piscavam na escuridão. Sua filha estava de volta, sã e salva. Havia ganhado um filho no coração, através das circunstâncias mais inesperadas, mas as perguntas ainda o assombravam. Quem havia levado Isabela? Por que ela havia conseguido escapar tão facilmente? E, principalmente, será que os sequestradores ainda representavam uma ameaça? O telefone tocou, tirando-o de seus pensamentos. Era o delegado Fernandes. Marcelo, temos novidades. Encontramos Raul Mendes, o segurança da escola. Ele está disposto a falar, mas só se garantirmos que não será acusado como mentor do crime. O que ele disse? Aparentemente ele era apenas o informante. Alguém o pagou para desligar as câmeras e informar sobre a rotina da Isabela. Ele diz que não sabia que seria um sequestro. Pensou que fosse apenas uma pegadinha ou algo assim. E quem pagou ele? Aí que está. Ele confirma sua suspeita. Foi Almir Souza. Aparentemente, seu ex-funcionário não superou a demissão e arquitetou todo o plano como vingança. Marcelo sentiu uma mistura de alívio e raiva. Alívio por finalmente ter respostas. Raiva por descobrir que alguém em quem havia confiado por anos havia sido capaz de algo tão cruel. Onde está o Almir agora? Ainda estamos procurando. Mas agora que sabemos quem é questão de tempo até encontrá-lo. Marcelo, a voz do delegado ficou mais séria. Existe a possibilidade de ele tentar novamente. Você precisa redobrar a segurança da família. Depois de desligar, Marcelo subiu para verificar se Isabela e Davi estavam dormindo bem. Encontrou-os no quarto de Isabela. Aparentemente, Davi havia acordado com um pesadelo e ela o havia convidado para dormir ali. Estavam dormindo profundamente, Isabela segurando a mão de Davi, os dois finalmente em paz. Marcelo sorriu apesar de todas as preocupações. Sua família havia se expandido da forma mais inesperada possível. Davi não era apenas o herói que havia salvado Isabela. Era agora parte deles, para sempre. Mas enquanto observava os dois dormirem, uma determinação feroz cresceu em seu peito. Almir havia mexido com sua família uma vez. Não permitiria que isso acontecesse novamente. Era hora de tomar medidas para garantir que aqueles que amava estivessem sempre protegidos. E se for preciso enfrentar seus próprios demônios do passado para conseguir isso, que assim fosse. O domingo amanheceu diferente na casa de Marcelo Santos. Pela primeira vez em 3 dias, havia risadas ecoando pelos corredores. Isabela, apesar dos curativos e do susto ainda visível em seus olhos, estava animada, contando para Carmen sobre sua aventura, como havia começado a chamar o período no galpão, numa tentativa corajosa de transformar trauma em narrativa palatável. Davi, por sua vez, ainda se movia pela casa com a cautela de quem não acredita completamente na realidade que está vivendo. Vestia roupas novas que Carmen havia comprado no shopping mais próximo no sábado à noite. Calça jeans, camiseta azul marinho, tênis novos que ainda rangiam no piso de mármore. Mas o que mais chamava a atenção era como seus olhos brilhavam cada vez que alguém se dirigia a ele pelo nome, com carinho. Davi, quer mais suco? Perguntava Carmen, e o menino sorria como se tivesse ganhado um presente. Davi, me ajuda com esse quebra-cabeça? Pedia Isabela, e ele corria para se sentar ao lado dela na mesa da sala. Marcelo observava tudo da poltrona onde tomava seu café, sentindo uma mistura complexa de emoções. Havia alegria genuína em ver sua filha recuperada e em testemunhar a transformação de Davi. Mas também havia uma preocupação constante rondando seus pensamentos como uma nuvem escura. Almir ainda estava solto, e enquanto isso fosse verdade, sua família não estaria completamente segura. O telefone tocou por volta das 10 da manhã. Era o delegado Fernandes. Marcelo,
Preciso conversar com você pessoalmente. Há desenvolvimentos importantes no caso. Encontraram o Almir? Ainda não, mas descobrimos mais detalhes sobre o plano dele. Prefiro falar pessoalmente. Posso ir aí? Marcelo olhou para Isabela e Davi, que montavam um quebra-cabeça juntos na mesa de centro. Suas cabeças quase se tocando enquanto procuravam as peças certas. Não queria assustá-los com conversas sobre o sequestro. Prefiro ir até a delegacia. As crianças não precisam ouvir detalhes sobre isso. Entendo. Te espero aqui em 1 hora. Marcelo explicou para Carmen que precisava sair. Recomendou que não abrisse a porta para ninguém e que ligasse imediatamente se alguma coisa parecesse estranha. Também pediu para os seguranças do prédio ficarem especialmente atentos. Pai, vai demorar? Perguntou Isabela, erguendo os olhos do quebra-cabeça. Não muito, meu amor. Vou resolver umas pendências e já volto. O Davi fica aqui com vocês, tá bom? Davi assentiu, mas Marcelo percebeu uma ligeira tensão em seus ombros. O menino ainda não estava completamente confortável com a ideia de que aquela situação era permanente. Na delegacia, Fernandes estava esperando com uma expressão grave. Tinha vários papéis espalhados sobre a mesa, fotos, anotações, um mapa da cidade com marcações em vermelho. Senta, Marcelo. O que vou te contar é perturbador. Marcelo se acomodou na cadeira de frente para a mesa do delegado, preparando-se mentalmente para o que estava por vir. Conversamos mais detalhadamente com Raul, o segurança. Ele nos deu informações completas sobre como Almir planejou tudo. Fernandes pegou uma das folhas. Aparentemente, seu ex-funcionário vem te observando há meses. Sabia perfeitamente a rotina da Isabela, os horários, as rotas que o motorista usava, até mesmo as atividades extracurriculares dela. Meses? Marcelo sentiu um calafrio. Ele estava me stalkeando há meses? Não só você, toda a família. Ele sabia quando você viajava a trabalho, quando ficava em casa, os dias que a Isabela tinha aula de piano, natação, tudo. Marcelo passou as mãos pelo rosto. A ideia de que Almir havia passado tanto tempo planejando algo contra sua filha o deixava nauseado. Raul disse que Almir pagou R$ 5.000 para ele desligar as câmeras na terça-feira passada. Também pagou para ele dar uma informação falsa sobre o horário da saída da Isabela. Disse que ela sairia 15 minutos mais tarde que o normal, por causa de uma atividade extra. E isso explica por que o Rogério não estava no portão no horário exato, murmurou Marcelo. Exato. Almir contava com essa janela de tempo para abordar a Isabela antes que alguém percebesse que algo estava errado. Fernandes virou uma página. Mas aqui fica interessante. Segundo Raul, Almir não planejava um sequestro tradicional. Ele queria apenas dar um susto em você, fazer você sofrer por algumas horas ou no máximo um dia. A ideia era deixar a Isabela em algum lugar e depois mandar uma mensagem anônima com a localização. Então, o que deu errado? Aparentemente, Almir tinha 2 comparsas ajudando. Gente com quem ele se envolveu depois que você o demitiu. Pessoas com antecedentes criminais. E esses caras viram na operação uma oportunidade de ganhar dinheiro de verdade. Marcelo sentiu o estômago se revirar. Eles decidiram pedir resgate por conta própria. Isso, quando Almir percebeu que a situação havia fugido do controle dele, tentou convencer os comparsas a soltarem a menina. Eles se recusaram. Foi aí que houve a briga que permitiu a Isabela escapar. Briga? Isabela nos contou ontem, quando conversamos com ela no hospital. Ela disse que ouviu homens discutindo do lado de fora do lugar onde estava presa. Um deles gritava que não era para ser assim, que ele só queria dar uma lição. Os outros 2 diziam que agora que tinham feito, tinham que ir até o fim. Fernandes mostrou uma foto. Identificamos os 2 comparsas, Jonas Silva e Roberto Mendes, ambos com passagem por roubo e extorsão. São eles que ainda estão foragidos. E o Almir também desapareceu. Mas acreditamos que ele não está mais com os outros 2. Provavelmente percebeu que a situação saiu completamente do controle e está tentando se esconder.
Marcelo se levantou e começou a andar de um lado para outro na pequena sala. Então quer dizer que tenho 3 criminosos soltos, sendo que 2 deles são realmente perigosos e podem tentar novamente? É uma possibilidade que não podemos descartar. Por isso estou recomendando que você contrate segurança privada para sua família, pelo menos até prendermos os 3. Já pensei nisso. Vou contratar hoje mesmo. Fernandes se recostou na cadeira. Marcelo, preciso te perguntar uma coisa. Durante todos os anos que trabalhou com Almir, você nunca percebeu sinais de que ele pudesse ser capaz de algo assim? Marcelo parou de andar e pensou na pergunta. Almir havia sido seu braço direito por quase 10 anos. Conhecia todos os aspectos de seus negócios. Havia estado em sua casa dezenas de vezes. Conhecia Isabela desde que ela era pequena. Ele sempre foi ambicioso, disse finalmente. Mas eu pensava que fosse ambição profissional normal. Queria crescer na empresa, ganhar mais dinheiro, ter mais responsabilidades. Quando descobri que estava desviando fundos, fiquei mais decepcionado que surpreso. Decepcionado porque ele não precisava roubar. Eu pagava bem, havia espaço para crescimento, planos de sociedade no futuro. Se ele precisasse de dinheiro, poderia ter conversado comigo. E como foi quando você o confrontou? Marcelo suspirou. Não foi uma conversa. Quando descobri o desvio, chamei ele no meu escritório e simplesmente disse que estava demitido. Não quis ouvir explicações. Não dei chance para defesa. Estava com raiva. Me sentia traído. Ele disse alguma coisa? Muita coisa. Gritou que eu era injusto, que havia dedicado os melhores anos da vida dele para minha empresa, que eu era um explorador. Marcelo fez uma pausa. Mas o que mais me marcou foi quando ele disse que eu não sabia o que era perder tudo, mas que um dia ia aprender. Você achou que fosse apenas raiva do momento? Achei. Pessoas demitidas sempre falam coisas que não pensam realmente. Marcelo voltou a se sentar. Mas agora vejo que talvez ele tenha planejado essa vingança desde o dia que saiu da empresa. O telefone do delegado tocou. Ele atendeu rapidamente, falou algumas palavras em voz baixa e depois desligou com uma expressão preocupada. Marcelo, preciso que você vá para casa imediatamente. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Uma viatura passou pela sua rua de rotina e avistou um carro suspeito parado em frente ao seu prédio. Quando os policiais se aproximaram para verificar, o carro saiu em alta velocidade. Marcelo se levantou num pulo. Almir! Não sabemos ainda, mas não vamos arriscar. Estou mandando uma equipe para sua casa agora. O caminho de volta para casa foi o mais longo da vida de Marcelo. Mesmo com o delegado dirigindo em alta velocidade, com sirene ligada, cada semáforo parecia uma eternidade. Seu celular tocou várias vezes. Era Carmen, com a voz claramente nervosa. Senhor Marcelo, tem uns homens estranhos na rua. Estão parados há mais de 1 hora olhando para o prédio. Carmen, tranque todas as portas e janelas. Não deixe ninguém entrar, nem mesmo se disserem que são da polícia. Só abra quando eu chegar. As crianças estão assustadas, senhor. Diga para elas que está tudo bem, que papai já está chegando. Quando chegaram ao prédio, havia 2 viaturas na frente e policiais conversando com o porteiro. Marcelo correu para o elevador, Fernandes logo atrás. No apartamento encontrou Carmen, Isabela e Davi amontoados na sala, todos claramente nervosos. Isabela correu para os braços do pai assim que ele entrou. Pai, tinha uns homens lá embaixo olhando para cá. A Carmen disse que eles ficaram muito tempo. Está tudo bem agora, meu amor, disse Marcelo, abraçando a filha e estendendo um braço para incluir Davi no abraço. A polícia está cuidando de tudo. Fernandes conversou rapidamente com os policiais por rádio. Marcelo, vamos ter que aumentar a segurança. Vou deixar uma viatura na frente do prédio 24 horas por dia. E recomendo fortemente que você não saia de casa pelos próximos dias. E a escola da Isabela? Por enquanto ela fica em casa, até prendermos os 3. Não é seguro manter a rotina normal. Isabela, que havia escutado a conversa, olhou para o pai com preocupação. Pai, aqueles homens maus vão tentar me pegar de novo?
Marcelo se ajoelhou na frente da filha, segurando suas mãos pequenas nas suas. Meu amor, papai não vai deixar nada de ruim acontecer com você, nunca mais. A polícia vai prender esses homens e tudo vai voltar ao normal. E o Davi? Perguntou Isabela. Eles podem fazer mal para o Davi também? Davi, que havia ficado quieto durante toda a conversa, se aproximou. Não se preocupa comigo, Isa. Eu sei me cuidar. Não, disse Marcelo firmemente, colocando uma mão no ombro de Davi. Agora você faz parte desta família e família se protege. Ninguém vai fazer mal a nenhum de vocês. Naquela tarde, Marcelo contratou uma empresa de segurança privada. 2 seguranças armados passariam a fazer turnos na portaria do prédio, além da viatura policial. Também instalou câmeras adicionais no apartamento e contratou um segurança pessoal que ficaria no apartamento durante o dia. Enquanto organizava todas essas medidas, Marcelo não conseguia deixar de pensar na ironia da situação. Almir, que havia trabalhado ao seu lado por anos, conhecia perfeitamente seus pontos fracos. Sabia que a única coisa no mundo que poderia verdadeiramente destruí-lo era mexer com Isabela. Senhor Marcelo, chamou Carmen, aparecendo na porta do escritório onde ele trabalhava no computador. As crianças estão perguntando se podem assistir um filme. Acham que você está muito sério. Marcelo olhou para a tela do computador, onde havia passado a última hora pesquisando informações sobre Almir nas redes sociais, tentando entender como não havia percebido os sinais de que algo estava errado. Claro, Carmen. Escolham o filme que quiserem. Por que não assiste com eles? Vai fazer bem para o senhor também. Marcelo ia recusar automaticamente. Tinha muito trabalho para fazer, muitas providências para tomar. Mas então ouviu as risadas de Isabela e Davi vindo da sala e percebeu que Carmen estava certa. Depois de 3 dias de pesadelo, talvez fosse hora de simplesmente aproveitar o fato de que sua família estava junta e segura. Encontrou Isabela e Davi no sofá, discutindo sobre qual filme assistir. Isabela queria uma comédia romântica. Davi preferia aventura. Que tal assistirmos aos 2? Sugeriu Marcelo, sentando-se entre eles. Temos a tarde toda. Sério? Perguntou Isabela, surpresa. Você não tem trabalho? O trabalho pode esperar. Hoje é dia de família. Davi olhou para Marcelo com surpresa. Família? Claro, disse Marcelo, passando o braço pelos ombros do menino. Você é parte da família agora, Davi. Para sempre. Enquanto assistiam ao primeiro filme, Marcelo se permitiu relaxar pela primeira vez em dias. Isabela estava aninhada em um lado, Davi no outro, ambos comentando animadamente sobre as cenas. Carmen aparecia de vez em quando com pipoca e refrigerante, sorrindo ao ver o trio junto no sofá. Mas mesmo nos momentos de maior tranquilidade, Marcelo não conseguia esquecer completamente que Almir e seus comparsas ainda estavam soltos. Cada barulho do elevador o deixava alerta, cada toque do interfone fazia seu coração acelerar. Era uma sensação estranha, estar vivendo o momento mais feliz que havia tido desde a morte de sua esposa, sabendo ao mesmo tempo que aquela felicidade estava sendo ameaçada por forças que estavam além de seu controle. Mas olhando para Isabela e Davi, vendo como eles haviam se tornado inseparáveis em tão pouco tempo, Marcelo tomou uma decisão. Não importava o que fosse preciso fazer, quantos seguranças tivesse que contratar, que medidas extremas tivesse que tomar, ele protegeria sua família. Almir havia cometido o erro de subestimar o amor de um pai e a determinação de um homem que havia perdido muito, mas que agora tinha ainda mais para proteger. A guerra entre eles estava apenas começando. A segunda-feira amanheceu com chuva pesada em São Paulo. Marcelo acordou cedo, não por escolha, mas porque o sono havia se tornado algo esquivo desde o sequestro. Estava na cozinha preparando café quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Silêncio do outro lado. Depois, uma respiração pesada. Marcelo Santos. A voz era diferente, mais grave. Certamente não era Almir. Quem está falando? Alguém que tem uma proposta para você.
sobre sua filhinha querida. O sangue de Marcelo congelou. Se você encostar um dedo nela... Calma, patrão. Sua filha está segura aí no seu apartamento de rico, por enquanto. O que você quer? 500 mil, em dinheiro vivo. Você tem 24 horas. 500 mil? Vocês são loucos. Não somos nós que somos loucos, Marcelo. Você que é muito apegado à sua família. 500 mil é barato para garantir que nada aconteça com a menina. E com o moleque também. A menção a Davi fez o estômago de Marcelo se revirar. Que moleque? Ah, você achou que não sabíamos do seu novo filhinho adotivo? Sabemos de tudo, Marcelo. Sabemos que o garoto da rua está morando aí com vocês. Sabemos que sua filha vai na padaria toda quinta-feira às 3 da tarde com a governanta. Sabemos que você contratou seguranças, mas eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Vocês não vão conseguir se aproximar. A polícia não pode proteger todo mundo. Todo dia, toda hora. Uma hora você vai vacilar. E quando isso acontecer... A linha ficou muda. Marcelo ficou parado na cozinha, o celular ainda colado na orelha. O coração disparado. Eles estavam observando. Sabiam sobre Davi. Sabiam sobre a rotina de Isabela. Sabiam sobre os seguranças. Pai! A voz de Isabela soou atrás dele. Você está bem? Marcelo se virou rapidamente, tentando esconder o desespero no rosto. Isabela estava de pijama, os cabelos desarrumados do sono, olhando para ele com preocupação. Estou sim, meu amor. Só resolvendo uns assuntos de trabalho. Você está com cara de quem viu fantasma. Antes que Marcelo pudesse responder, Davi apareceu na cozinha também, já vestido com uma das camisetas que Carmen havia comprado. Bom dia, seu Marcelo. Bom dia, Davi. Marcelo forçou um sorriso. Vocês querem panquecas no café da manhã? Isabela bateu palmas. Você vai fazer panquecas? Vou pedir para a Carmen fazer, riu Marcelo, tentando manter a normalidade enquanto sua mente processava rapidamente as opções. Precisava ligar para o delegado Fernandes imediatamente, mas não podia assustar as crianças. Vocês ficam aqui com a Carmen, tá bom? Vou trabalhar um pouco no escritório. No escritório, com a porta fechada, Marcelo ligou para Fernandes. Delegado, eles ligaram. Estão pedindo resgate. Calma, Marcelo. Me conta tudo. Marcelo relatou a conversa completa, incluindo as ameaças específicas a Davi e o conhecimento detalhado sobre a rotina da família. 500 mil é muito dinheiro, comentou Fernandes. Eles devem estar desesperados. Eu tenho o dinheiro, disse Marcelo rapidamente. Se for necessário pagar para garantir a segurança das crianças... Não, Marcelo. Pagamento de resgate nunca é garantia de segurança. Pode até aumentar o risco. Eles podem pegar o dinheiro e mesmo assim tentar algo contra sua família. Então o que fazemos? Vamos usar isso a nosso favor. Se eles ligarem de novo, você vai concordar em pagar. Vamos preparar uma armadilha. A armadilha? Eles vão ter que aparecer para pegar o dinheiro. Quando aparecerem, estaremos esperando. Marcelo não gostou da ideia. E se alguma coisa der errado? Se eles perceberem que é uma armadilha e decidirem se vingar nas crianças? Por isso vamos fazer tudo com muito cuidado. Mas, Marcelo, essa pode ser nossa única chance de pegar esses caras. Se deixarmos passar, eles podem desaparecer e voltar a te ameaçar daqui a meses, anos. A tarde passou lentamente. Isabela e Davi brincavam na sala, aparentemente alheios à tensão que tomava conta da casa. Carmen, por outro lado, parecia sentir que algo estava errado. Continuava fazendo suas atividades normais, mas Marcelo percebeu que ela checava as fechaduras das portas com mais frequência que o normal. Às 5 da tarde, o telefone tocou novamente. Decidiu? Eu pago, disse Marcelo imediatamente. Mas quero garantias de que vocês vão deixar minha família em paz depois disso. Claro, patrão, somos homens de palavra. A ironia na voz do homem era evidente. Como vai ser a entrega? Amanhã, meio-dia, no Parque Ibirapuera. Você vai entrar pela entrada da Avenida Paulista, andar até o lago e sentar no terceiro banco da direita. Vai deixar uma mochila com o dinheiro debaixo do banco e ir embora. Como sei que vocês vão cumprir a parte de vocês?
Vai ter que confiar, né, patrão? Ah, e Marcelo? O quê? Se você trouxer polícia, se a gente sentir qualquer coisa estranha, a próxima ligação que você vai receber é pedindo para reconhecer corpo, entendeu? A linha ficou muda novamente. Marcelo imediatamente ligou para Fernandes e passou todas as informações sobre o encontro marcado. Parque Ibirapuera é perfeito para uma operação, disse o delegado. Tem várias rotas de escape para eles, mas também várias posições estratégicas para nós. Vamos cercar toda a área. Eles disseram que se perceberem alguma coisa estranha, eles não vão perceber. Meus homens são profissionais. Naquela noite, Marcelo mal conseguiu jantar. Isabela e Davi notaram seu nervosismo, mas interpretaram como cansaço do trabalho. Depois do jantar, ele os chamou para uma conversa na sala. Crianças, amanhã vou ter que sair para resolver um assunto muito importante. Vocês vão ficar aqui com a Carmen e com os seguranças. Que tipo de assunto? Perguntou Isabela. Assunto de adulto, meu amor. Mas quero que vocês prometam uma coisa. Não saiam do apartamento por nenhum motivo. Nem com a Carmen, nem com ninguém. Só ficam aqui dentro até eu voltar. Mas eu ia na padaria com a Carmen amanhã, protestou Isabela. É quinta-feira. Não amanhã. Amanhã vocês ficam em casa. Davi, que havia permanecido quieto durante a conversa, se aproximou de Marcelo. Seu Marcelo, os homens ruins voltaram? Marcelo hesitou. Não queria mentir para Davi, que já havia passado por tanto sofrimento e merecia honestidade. Mas também não queria assustá-lo desnecessariamente. Alguns homens ainda estão causando problemas, Davi. Por isso, preciso resolver essa situação definitivamente. Você vai se encontrar com eles, com a polícia, para terminar com essa história de uma vez por todas. Davi assentiu gravemente. Posso ajudar? Você já ajudou, Davi. Você salvou a Isabela. Agora deixa os adultos resolverem o resto. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Marcelo ficou na sala conversando com Carmen. Dona Carmen, amanhã preciso que a senhora seja meus olhos e ouvidos aqui. Qualquer coisa estranha, qualquer barulho diferente, a senhora liga para mim imediatamente. Vai acontecer alguma coisa, senhor Marcelo? Espero que não. Mas se acontecer, eu preciso saber que vocês estão seguros aqui dentro. Carmen o estudou com seus olhos sábios. Senhor, posso dar uma opinião? Claro. Aquelas crianças já sofreram muito. A Isabela ainda acorda de madrugada às vezes, com pesadelos. O Davi, esse menino tem medo de dormir de luz apagada. Ele acha que se dormir no escuro, vai acordar na rua de novo. Marcelo sentiu um aperto no peito. Eu não sabia. Eles estão se curando, senhor, mas precisam de estabilidade. Precisam sentir que estão seguros, que têm uma família de verdade. E tem. Sempre vão ter. Então termina logo com essa história. Faz o que tem que fazer e volta para casa, porque eles precisam do senhor inteiro, não preocupado com fantasmas do passado. Na manhã de terça-feira, Marcelo acordou às 5 da manhã. Não havia dormido mais que 2 horas seguidas. Tomou um banho longo, fez a barba com cuidado, vestiu um terno escuro. Se ia ser seu último dia, pelo menos estaria bem vestido. Encontrou Davi na cozinha, já acordado, mexendo uma xícara de chocolate quente. Acordou cedo hoje, comentou Marcelo. Não consegui dormir direito. Davi olhou para ele. Senhor Marcelo, vai ficar tudo bem, né? Vai, Davi, vai ficar tudo bem, porque eu gosto de morar aqui. Gosto da Isabela, da dona Carmen, do senhor. Não quero que nada mude. Marcelo se sentou ao lado do menino. Davi, não importa o que aconteça hoje, uma coisa não vai mudar nunca. Você faz parte desta família. Esta é sua casa agora, para sempre. Davi assentiu, mas Marcelo viu lágrimas começando a se formar em seus olhos. Ei, disse Marcelo suavemente. Homens da família Santos não choram fácil, tá bom? Davi sorriu através das lágrimas. Santos? Claro, Davi Santos. Tem um nome bonito, não tem? Às 11 da manhã, Marcelo saiu do apartamento carregando uma mochila preta com R$ 500 mil em notas de 50 e 100.
O peso do dinheiro era nada comparado ao peso da responsabilidade que sentia nos ombros. No elevador, checou pela última vez se o microfone que Fernandes havia colado em sua camisa estava funcionando. Um pequeno dispositivo que permitiria à polícia ouvir tudo o que acontecesse durante o encontro. Teste, teste, murmurou baixinho. A voz de Fernandes ecoou em seu ouvido através do fone quase invisível. Te ouvindo perfeitamente, Marcelo. Lembra, mantenha calma, não tenta ser herói, deixa a gente fazer nosso trabalho. O caminho até o Parque Ibirapuera foi o mais longo da vida de Marcelo. Cada semáforo parecia durar uma eternidade. Quando finalmente chegou à entrada da Avenida Paulista, eram exatamente 11h50. O parque estava movimentado para uma terça-feira de manhã. Pessoas correndo, crianças brincando, casais caminhando. A vida normal de uma cidade que não fazia ideia do drama que estava se desenrolando. Marcelo caminhou lentamente em direção ao lago, a mochila pesando em suas costas. Cada passo o levava mais perto do confronto final com os homens que haviam aterrorizado sua família. Quando chegou ao terceiro banco da direita, exatamente como combinado, parou e olhou ao redor. Não via nada suspeito, nenhum movimento estranho, mas sabia que eles estavam lá, observando. Chegou no local, murmurou para o microfone. Vejo você, respondeu Fernandes em seu ouvido. Nossos homens estão posicionados. Faz exatamente como combinado. Marcelo se sentou no banco, colocou a mochila entre as pernas e fingiu olhar o lago. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas tentou manter a postura relaxada. Então viu uma sombra se aproximando por trás. O momento da verdade havia chegado. Não se vira. A voz era a mesma do telefone. Grave, áspera, com um sotaque que Marcelo não conseguia identificar. Ele manteve os olhos fixos no lago, as mãos crispadas nos joelhos. Trouxe o dinheiro? Está na mochila, respondeu Marcelo, tentando manter a voz firme. Levante devagar, deixe a mochila debaixo do banco e comece a andar de volta para onde veio. Não olhe para trás. Marcelo fez exatamente como foi instruído. Levantou-se lentamente, deixou a mochila no chão, atrás do banco, e começou a caminhar em direção à saída do parque. Seus passos ecoavam em seus próprios ouvidos como tambores de guerra. Eles pegaram a mochila, murmurou para o microfone escondido em sua camisa. Vemos tudo, respondeu Fernandes. Continue andando normalmente, não acelere o passo. Marcelo havia caminhado apenas 50 metros quando ouviu gritos atrás de si. Polícia! Todo mundo no chão! Mãos na cabeça! Não se movam! Instintivamente Marcelo se virou. Viu 3 homens sendo cercados por pelo menos 10 policiais. Um deles, um homem alto, magro, de boné azul, tentava correr, mas foi derrubado por 2 policiais antes de conseguir dar 10 passos. Mas foi o segundo homem que fez o coração de Marcelo parar. Almir. Seu ex-funcionário estava ajoelhado no chão, as mãos entrelaçadas atrás da cabeça, olhando diretamente para Marcelo com uma expressão de ódio puro. Mesmo de longe, Marcelo podia ver seus lábios se movendo, provavelmente xingando. O terceiro homem, baixo, robusto, com uma cicatriz visível no rosto, estava gritando algo sobre armação e traição. Marcelo, pode se aproximar, disse Fernandes, aparecendo ao lado dele. Acabou. Marcelo caminhou lentamente de volta em direção ao local da prisão. Quando chegou mais perto, Almir ergueu a cabeça e seus olhos se encontraram. Você achou que ia ser fácil assim, Marcelo? Gritou Almir, mesmo com 2 policiais segurando seus braços. Achou que podia me destruir e não ia ter consequências? Almir, começou Marcelo, mas não sabia o que dizer. 10 anos da minha vida, 10 anos trabalhando feito um escravo para você, e no primeiro problema você me joga fora como lixo. Você estava roubando da empresa. Eu estava pegando o que era meu por direito. Quantos milhões você ganhou com o meu trabalho? Quantas madrugadas eu passei resolvendo os seus problemas? Um dos policiais puxou Almir para cima, preparando-se para levá-lo para a viatura. Mas Almir resistiu por mais alguns segundos. Isso não acaba aqui, Marcelo.
Mesmo na cadeia, eu vou encontrar uma forma de fazer você pagar. Chega! Ordenou o policial, empurrando Almir em direção ao carro. O homem da cicatriz, que Marcelo presumiu ser um dos comparsas, passou por ele sendo escoltado e murmurou: Você deveria ter pago o resgate, patrão. Teria sido mais barato. Fernandes se aproximou de Marcelo quando os 3 presos foram colocados nas viaturas. Como está se sentindo? Aliviado, respondeu Marcelo honestamente. Mas também, não sei, estranho. 10 anos trabalhando lado a lado com um homem e eu não fazia ideia de quanto ódio ele sentia por mim. Pessoas assim são especialistas em esconder seus verdadeiros sentimentos. Provavelmente Almir vinha nutrindo esse ressentimento há anos e a demissão foi apenas o estopim. Marcelo olhou para as viaturas se afastando. Eles vão ficar presos por quanto tempo? Sequestro, extorsão, formação de quadrilha. Almir vai pegar pelo menos 15 anos. Os outros 2 também. E não há chance de conseguirem sair em liberdade provisória ou algo assim? Não em casos como este. Vão ficar na cadeia por um bom tempo. Durante o caminho de volta para casa, Marcelo se sentiu como se estivesse despertando de um pesadelo. Por uma semana, sua vida havia sido dominada pelo medo, pela incerteza, pela sensação constante de que algo terrível poderia acontecer a qualquer momento. Agora, finalmente, podia respirar. Quando chegou ao apartamento, encontrou Isabela, Davi e Carmen na sala, assistindo televisão. Os 3 se viraram quando ele entrou e Marcelo percebeu a tensão nos rostos deles. Pai, chamou Isabela, levantando-se do sofá. Como foi? Acabou, disse Marcelo simplesmente. Os homens maus foram presos. Não vão mais incomodar ninguém. Isabela correu para os braços do pai e Davi o seguiu logo depois. Os 3 ficaram abraçados no meio da sala, Carmen observando com lágrimas nos olhos. Tem certeza que acabou mesmo? Perguntou Davi, sua voz abafada contra o peito de Marcelo. Absoluta. Eles vão ficar na cadeia por muitos anos. E a gente pode voltar ao normal? Perguntou Isabela. Pode. Amanhã você volta para a escola, podemos sair para jantar, ir ao cinema, fazer todas as coisas que famílias normais fazem. Somos uma família normal? Perguntou Davi, erguendo a cabeça para olhar para Marcelo. Somos uma família, Davi. E isso é tudo que importa. Naquela noite, Marcelo fez algo que não fazia há muito tempo. Jantou tranquilamente com sua família, sem pressa, sem preocupações, simplesmente aproveitando a companhia de Isabela e Davi. Eles conversaram sobre escola, sobre planos para o fim de semana, sobre que tipo de decoração Davi queria no quarto que seria oficialmente dele. Conversas normais, triviais, maravilhosas. Depois do jantar, Marcelo ajudou Davi a organizar suas roupas no guarda-roupa do quarto de hóspedes, que agora seria seu quarto permanente. Seu Marcelo, disse Davi enquanto dobrava uma camiseta. Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que o senhor decidiu me deixar ficar aqui? Eu quero dizer, eu sou só um moleque da rua. O senhor não me conhecia. Marcelo parou de organizar as roupas e se sentou na cama. Davi, você salvou minha filha. Arriscou sua própria vida para protegê-la. Não existe nada mais importante no mundo do que isso. Mas não é só isso, né? Marcelo sorriu. O menino era mais perspicaz do que aparentava. Não, não é só isso. A verdade é que, desde que minha esposa morreu, eu e a Isabela estávamos sozinhos. Era só nós 2 contra o mundo. E funciona, mas é solitário às vezes. E agora não estão mais sozinhos. Exato. Agora somos 3. Uma família de verdade. Davi assentiu e voltou a dobrar as roupas. Depois de alguns minutos disse, seu Marcelo, eu nunca tive uma família de verdade. Não sei direito como funciona. Ninguém sabe direito, Davi. A gente vai aprendendo junto. E se eu fizer alguma coisa errada? Você vai fazer muitas coisas erradas. Eu também vou. A Isabela também. Faz parte de ser família. A gente erra, pede desculpa, aprende e continua tentando. Davi sorriu. Parece bom? É bom. Quando Marcelo saiu do quarto de Davi, encontrou Isabela esperando no corredor. Pai, preciso falar com você.
Foram para o quarto dela e Isabela se sentou na cama, abraçando um ursinho de pelúcia. Pai, eu estava com muito medo que você não voltasse hoje. Por quê? Eu prometi que voltaria. Eu sei, mas quando a mamãe morreu, você também disse que ela ia voltar do hospital. E ela não voltou. Marcelo sentiu um aperto no peito. Sentou-se ao lado da filha e a puxou para perto. Meu amor, quando a mamãe estava no hospital, eu realmente achava que ela ia se recuperar. Eu não estava mentindo para você. Eu estava esperando um milagre. E hoje? Hoje foi diferente. Hoje eu tinha controle sobre a situação. Eu sabia que ia voltar para casa porque a polícia estava me protegendo. Isabela ficou quieta por alguns momentos. Pai, eu gosto do Davi. Eu também gosto dele. Acho que a mamãe também gostaria. Tenho certeza que sim. Então está tudo bem ele ficar aqui para sempre? Está tudo bem. Isabela se aconchegou melhor no abraço do pai. Pai, sabe qual foi a parte mais assustadora de quando eu estava presa? Qual? Não era medo dos homens maus. Era medo de que você ficasse sozinho se alguma coisa acontecesse comigo. Marcelo teve que engolir as lágrimas. Isa, mas agora você tem o Davi também. Se alguma coisa acontecer comigo, você não vai ficar sozinho. Nada vai acontecer com você, meu amor. Nunca mais. Eu sei. Mas agora eu sei que você tem o Davi. E isso me deixa menos preocupada. Marcelo beijou a testa da filha. Vocês dois são a coisa mais importante da minha vida. Vocês sabem disso, né? Sabemos. Mais tarde, quando as crianças já estavam dormindo, Marcelo se sentou na varanda do apartamento com uma xícara de café, olhando para a cidade que se estendia lá embaixo. Pela primeira vez em uma semana, conseguia apreciar a vista sem se preocupar com ameaças ocultas. Seu telefone tocou. Era delegado Fernandes. Marcelo, queria te dar uma atualização. Conversamos com os 3 presos hoje à tarde. E aí? Almir confessou tudo. Disse que planejou o sequestro como uma forma de te fazer sofrer, mas que nunca pretendeu machucar realmente a Isabela. E eu deveria ficar grato por isso? Não, claro que não. Só estou te passando a informação. Ele também disse que se arrepende do que fez. Arrependimento não desfaz trauma, delegado. Eu sei, mas às vezes ajuda a entender que, no fundo, até os criminosos são seres humanos com sentimentos complexos. Marcelo pensou nisso depois que desligou o telefone. Almir havia sido uma pessoa importante em sua vida por muito tempo. Havia estado presente em momentos importantes, havia ajudado a construir a empresa que lhe deu tudo o que tinha, mas também havia se tornado uma pessoa capaz de aterrorizar uma criança inocente por vingança pessoal. Talvez a verdade fosse que as pessoas são complexas demais para serem totalmente boas ou totalmente más. Talvez Almir realmente se arrependesse, mas isso não mudava o fato de que suas ações tinham consequências reais na vida de pessoas reais. O que importava agora era o futuro. Isabela estava segura, Davi tinha uma família, e ele tinha uma segunda chance de ser o pai e o homem que queria ser. Quando finalmente foi para a cama, Marcelo fez algo que não fazia há anos. Dormiu a noite inteira sem acordar uma única vez. Pela manhã, foi acordado pelo barulho de risadas vindo da cozinha. Encontrou Isabela e Davi ajudando Carmen a fazer panquecas. Os 3 conversando animadamente sobre planos para o dia. Bom dia, família, disse Marcelo. E todos se viraram para ele com sorrisos enormes. Bom dia, pai. Responderam Isabela e Davi em uníssono. E naquele momento, Marcelo soube que tudo havia valido a pena. Todos os medos, todas as preocupações, todos os momentos de terror, tudo havia levado a este momento perfeito de uma família feliz, tomando café da manhã junta. A vida dele havia mudado para sempre, mas desta vez havia mudado para melhor. 6 meses depois, o auditório da escola estava lotado para a apresentação de fim de ano. Marcelo chegou cedo para conseguir um lugar na primeira fileira, carregando uma câmera profissional que havia comprado especialmente para a ocasião. Carmen estava ao seu lado, igualmente ansiosa, mexendo nervosamente na bolsa. Acho que nunca vi o senhor tão nervoso, comentou Carmen sorrindo. São 2 apresentações no mesmo dia.
respondeu Marcelo, ajustando a lente da câmera. A Isabela no coral e o Davi na peça de teatro. Não posso perder nenhum momento. Nos últimos 6 meses, muita coisa havia mudado na família Santos. Davi havia se adaptado completamente à vida na escola, descobrindo um talento natural para as artes dramáticas que surpreendeu a todos. A professora de teatro, Dona Helena, disse que nunca havia visto uma criança com tanta capacidade de transmitir emoção no palco. Isabela, por sua vez, havia superado os traumas do sequestro com uma resiliência que orgulhava e preocupava Marcelo ao mesmo tempo. Ela raramente falava sobre aqueles dias, mas quando o fazia, era sempre com a perspectiva de quem havia aprendido algo importante sobre coragem e família. Pai, olha! Isabela apareceu correndo pelos corredores da escola, vestindo o uniforme branco do coral. O Davi está super nervoso nos bastidores. Nervoso? O Davi? Ele disse que nunca teve ninguém na plateia torcendo por ele antes. Está com medo de esquecer a fala. Marcelo se levantou. Vou falar com ele. Encontrou Davi nos bastidores, sentado sozinho num canto, relendo seu texto pela 10ª vez. O menino havia crescido nos últimos meses, não só fisicamente, mas sua postura era diferente, mais confiante, mais segura. E aí, ator famoso? Davi olhou para cima e sorriu, mas Marcelo percebeu a ansiedade em seus olhos. Seu Marcelo? E se eu esquecer tudo na hora? Não vai esquecer. Você ensaiou tanto que até eu decorei suas falas. Mas e se esquecer? Marcelo se sentou ao lado do menino. Davi, lembra quando você me contou sobre sua vida na rua? Você disse que aprendeu a sobreviver porque sabia se adaptar a qualquer situação. Lembro. Se você esquecer uma fala, você improvisa. Usa essa habilidade que você sempre teve. O público nem vai perceber. Davi assentiu, parecendo um pouco mais tranquilo. Seu Marcelo, posso perguntar uma coisa? Sempre. Quando o senhor era criança, seus pais vinham te assistir em apresentações da escola? A pergunta pegou Marcelo de surpresa. Ele pensou nos próprios pais, sempre tão ocupados com trabalho, raramente presentes em eventos escolares. Nem sempre, respondeu honestamente. Eles eram muito ocupados. Então, como é que sabia se estava indo bem? Eu não sabia. Acho que só descobri quando cresci. Davi ficou pensativo. Deve ser bom saber que tem alguém torcendo por você. É o melhor sentimento do mundo, Davi. E você sempre vai ter isso agora. A apresentação começou com o coral e Isabela brilhou, cantando uma música sobre amizade e família. Sua voz clara ecoou pelo auditório, e Marcelo sentiu os olhos marejarem ao vê-la tão feliz, tão confiante. Depois foi a vez da peça de teatro. Davi interpretava um menino órfão que encontrava uma família adotiva, uma escolha de papel que não havia sido coincidência, segundo Dona Helena explicou depois. Eu queria um papel que ele pudesse conectar emocionalmente, ela disse a Marcelo. E funcionou perfeitamente. E realmente funcionou. Davi estava no palco como se tivesse nascido para estar lá. Cada gesto, cada expressão, cada palavra soava natural e verdadeira. Quando chegou na cena em que seu personagem finalmente encontrava sua família, a emoção na voz de Davi era tão real que várias pessoas na plateia começaram a chorar. Marcelo filmou tudo, mas em vários momentos teve que abaixar a câmera porque suas próprias lágrimas estavam atrapalhando a filmagem. Depois das apresentações, houve uma confraternização no pátio da escola. Isabela e Davi estavam cercados de colegas e professores, recebendo parabéns e abraços. Marcelo observava de longe, sentindo uma satisfação profunda. Senhor Santos, uma voz feminina o chamou. Era Dona Helena, a professora de teatro. Dona Helena, a apresentação foi maravilhosa. Obrigada, mas eu queria conversar com o senhor sobre o Davi. Ele fez alguma coisa? Pelo contrário. Ele é excepcionalmente talentoso. Estou organizando um grupo de teatro infantil que vai participar de um festival regional no ano que vem. Gostaria muito que ele participasse. Tenho certeza que ele ficaria interessado. Há outra coisa, disse Dona Helena, hesitando um pouco. Você sabia que Davi escreve? Escreve?
histórias, peças curtas. Ele me mostrou alguns textos que fez. São impressionantes para uma criança de 10 anos. Ele nunca me contou. Talvez seja tímido em relação a isso, mas você deveria incentivá-lo. Ele tem um talento real. Mais tarde, no caminho para casa, Marcelo perguntou para Davi sobre a escrita. Ah, isso, disse Davi, ficando ligeiramente corado. É só uma coisa que eu faço às vezes. Posso ler alguma coisa que você escreveu? Não sei. São meio bobas. Davi, disse Marcelo, parando o carro num sinal vermelho e se virando para olhar para o menino no banco de trás. Uma das coisas mais importantes numa família é apoiar os talentos uns dos outros. Se você gosta de escrever, eu quero te apoiar nisso. Mesmo? Claro. Podemos até transformar um dos quartos de hóspedes num escritório para você, com uma mesa boa, computador próprio. Os olhos de Davi brilharam. Sério? Sério. Isabela, que havia ficado quieta durante a conversa, se pronunciou. Pai, acho que nossa família é bem talentosa, né? Por quê? O papai é bom em negócios, eu canto bem, o Davi atua e escreve. Somos tipo uma família de artistas. Marcelo riu. Você pode estar certa. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Marcelo estava no escritório respondendo alguns e-mails quando Davi apareceu na porta ainda de pijama. Não consegue dormir? Consegui, mas acordei. Queria te dar uma coisa. Davi se aproximou e entregou a Marcelo algumas folhas de papel escritas à mão. É uma história que escrevi sobre nós. Marcelo pegou as folhas com cuidado. A caligrafia de Davi havia melhorado muito nos últimos meses, mas ainda era claramente de criança. Posso ler agora? Pode. Davi se sentou na poltrona em frente à mesa enquanto Marcelo lia. A história se chamava A Família que se Encontrou e contava sobre um homem triste que vivia sozinho com sua filha, até que um dia encontraram um menino que não tinha família e todos decidiram ficar juntos. Era simples, direta, mas tocante na sua honestidade. Davi havia capturado perfeitamente a essência de como eles se tornaram uma família. Não através de sangue ou papéis legais, mas através de escolha e amor. Davi, isso é lindo, disse Marcelo quando terminou de ler. Gostou mesmo? Gostei muito. Você tem um talento real para contar histórias. Davi sorriu timidamente. Posso escrever outras sobre nossa família? Pode escrever quantas quiser. Nossa família vai ter muitas histórias para contar. Seu Marcelo? Sim. Obrigado. Por quê? Por me deixar fazer parte da história. No fim de semana seguinte, Marcelo cumpriu sua promessa e transformou um dos quartos de hóspedes no escritório do Davi. Compraram uma mesa pequena, mas funcional, uma cadeira ergonômica, um computador simples e até uma estante para os livros que Davi estava começando a colecionar. Agora você é oficialmente um escritor, disse Isabela, ajudando a organizar os materiais escolares de Davi na nova mesa. Ainda sou criança, protestou Davi. Escritor criança, corrigiu Isabela. É ainda mais legal. Marcelo observava os dois organizando o escritório, discutindo onde cada coisa deveria ficar, e se deu conta de como eles haviam se tornado inseparáveis. Não eram apenas meio-irmãos adotivos, eram verdadeiros melhores amigos. Seu telefone tocou. Era o advogado que estava tratando da adoção oficial de Davi. Marcelo, tenho boas notícias. Todos os papéis foram aprovados. Davi Santos será oficialmente seu filho na próxima semana. Finalmente! O juiz quer fazer uma audiência rápida, mais para o protocolo mesmo. Você, Davi e uma testemunha precisam comparecer quinta-feira às 14h. Quando Marcelo contou a novidade para as crianças, Davi ficou quieto por um longo momento. Isso significa que meu nome vai ser Davi Santos mesmo? Significa. Você vai ser meu filho oficial perante a lei. E se eu não gostar e quiser voltar para o nome antigo? Seu nome antigo era só Davi, sem sobrenome, lembrou Isabela. Agora você vai ter um nome completo igual gente grande. É verdade, murmurou Davi, parecendo estar processando a informação. Na quinta-feira, os três foram ao fórum para a audiência de adoção. Carmen os acompanhou como testemunha, vestida com seu melhor vestido,
claramente nervosa, mas orgulhosa. O juiz, um homem de meia idade, com uma barba grisalha, conduziu a audiência de forma simples e direta. Davi, você entende o que significa ser adotado? Significa que vou ser filho oficial do seu Marcelo e irmão oficial da Isabela, respondeu Davi, sua voz clara e confiante. E é isso que você quer? É sim, senhor. Por quê? Davi pensou por um momento. Porque eles me amam de verdade, e eu amo eles também. O juiz sorriu. Essa é a melhor resposta que já ouvi numa audiência de adoção. A cerimônia toda durou menos de 15 minutos, mas quando saíram do fórum, Davi estava oficialmente Davi Santos, filho de Marcelo Santos e irmão de Isabela Santos. Como se sente sendo um Santos oficial? Perguntou Marcelo no caminho para casa. Diferente, respondeu Davi honestamente, mas um diferente bom. Agora temos que comemorar, anunciou Isabela. Que tal jantar no restaurante italiano que a gente gosta? Ótima ideia, concordou Marcelo. Vamos comemorar a família Santos completa. No restaurante, Marcelo pediu champanhe para ele e Carmen, e refrigerante especial para as crianças. Quando chegou a hora do brinde, ele se levantou. Eu queria fazer um brinde à nossa família. Há um ano éramos apenas eu e a Isabela. Hoje somos 4 pessoas que se escolheram, que se amam e que vão enfrentar juntas tudo que a vida trouxer. Pai, interrompeu Isabela. Pode falar sobre a mamãe também? Marcelo sorriu. Tenho certeza de que a mamãe está muito feliz vendo nossa família crescer. Ela sempre quis que vocês tivessem irmãos. Acho que ela mandou o Davi para nós, disse Isabela, olhando para o irmão. Pode ser, concordou Marcelo. Às vezes, as melhores coisas da vida chegam quando a gente menos espera. Eles brindaram, riram, comeram demais e voltaram para casa cansados, mas felizes. Naquela noite, Marcelo estava na varanda tomando seu café habitual quando Davi apareceu. Não consegue dormir de novo? Não, hoje consegui. Só queria conversar um pouco. Davi se sentou na cadeira ao lado. Seu Marcelo, posso perguntar uma coisa que sempre quis saber? Claro. Por que o senhor não casou de novo, depois que a mãe da Isabela morreu? A pergunta pegou Marcelo desprevenido. Era algo que ele mesmo se perguntava às vezes. Acho que, depois que sua mãe morreu, eu fiquei com medo de amar alguém de novo e perder outra vez. E agora? Agora o quê? O senhor não tem medo de nos perder? Marcelo olhou para Davi, vendo a sinceridade em seus olhos jovens. Tenho, todos os dias, mas aprendi que o medo de perder não pode ser maior que a coragem de amar. Foi por isso que o senhor me deixou ficar? Foi uma das razões. A principal foi que vocês dois salvaram um ao outro e, no processo, salvaram a mim também. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, olhando para a cidade iluminada. Seu Marcelo? Sim? Obrigado por não ter medo de me amar. Obrigado por me dar uma segunda chance de ser pai. 6 meses depois daquela conversa, Marcelo estava novamente numa plateia de escola, mas desta vez assistindo Davi em sua primeira peça no grupo de teatro regional. O menino havia escrito o roteiro ele mesmo, uma história sobre perdão, segundas chances e o verdadeiro significado de família. Quando as cortinas se abriram e Davi apareceu no palco, seguro e brilhante, Marcelo sentiu uma onda de orgulho tão intensa que teve que limpar as lágrimas dos olhos para conseguir continuar filmando. Isabela, sentada ao seu lado, sussurrou. Papai, acho que nossa família tem mesmo muito talento. Tem, concordou Marcelo, mas o maior talento da nossa família é sabermos nos amar. E nunca mais vamos nos separar? Nunca mais. E enquanto assistia seu filho, brilhar no palco, contando uma história sobre família e amor que ele mesmo havia escrito, Marcelo soube que havia encontrado algo que pensava ter perdido para sempre. A possibilidade de ser completamente feliz. A família Santos estava completa, e essa era apenas o começo da sua história. A família que se encontrou. Uma história sobre segundas chances, o poder do amor incondicional, e como às vezes as famílias mais especiais são aquelas que se escolhem.